no ar mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Nova temporada, novas polêmicas. O episódio de hoje promete. Seja muito bem-vinda ao Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou pra você, antes de o medo bater aí, diga que sim, porque se chegou pra você, você dá conta. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos que a contabilidade me deu, que essa jornada empresarial me proporcionou e a vida de palestrante também. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje, sobre a carreira de palestrante, os desafios, os bastidores e aquilo que os nossos palestrantes não falam no palco, vocês terão a oportunidade de ouvir aqui com exclusividade. Já disseram que vai ter polêmica, é isso, amigo? Vai ter muita polêmica aqui hoje. Vai ter polêmica. Pra receber e estar nessa mesa aqui hoje, eu recebo Nath Santos, que vocês já conhecem. Produção, aplausos! Gente, eu vou falar aquele currículo formal e depois vou dizer o que ela representa pra mim, né? Mas Nath Santos, uma grande referência na área de departamento pessoal, na área trabalhista, mais famosa, mais conhecida como a rainha do departamento pessoal. Mas pra mim, uma grande amiga, né, da jornada profissional, a gente que troca confidências, trocamos bastidores, muitos perrengues, né, amiga? Poucos. Seja bem-vinda ao Ela Dá Conta. Ai, tô muito feliz de estar novamente com Ela Dá Conta. Faz tempo que eu vim no Ela Dá Conta. Acho que eu vim num dos primeiros episódios, Verdade. né? E tô aqui, tô muito feliz, amiga, de estar aqui. Muita coisa pra compartilhar. Pode compartilhar os perrengues também? Principalmente. Fabiano vai contar. Fabiano vai contar as polêmicas. Eu já disse que eu choro, que chorar é comigo. Aí ele conta e eu choro aqui. Mas eu vou contar também muitos perrengues, que a gente também tem muitos perrengues juntas, Nossa, né, amiga? muita história pra contar. Já você pega aí a bolsa da Renner, já vai. Tô muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. E para compor essa mesa maravilhosa, estou aqui com meu amigo Fabiano. Obrigado, Nós que nos amiga, pelo conhecemos em convite. um podcast. Em um podcast Olha da aí. contabilidade do futuro na época. Aqui, ó. É No verdade. qual a gente foi, lembra, Nath? Nós fomos em Maceió, no Sim, seu podcast. Foi, isso verdade, mesmo. verdade, Foi isso verdade. E ele aqui, ó, tipo É porque Nazaré eu- Tedesco, a caixinha. A minha caixinha, sabe por quê? Porque eu sou muito bom de memória. E eu conheci você antes daquele podcast. Você me pegou, amigo. Num podcast lá em São Paulo, da Contabilidade do Futuro, com o Daniel. E eu fui gravar um podcast com ele, e depois que terminou o podcast, a gente foi jantar em algum lugar, e você tava indo pro aeroporto. Olha aí! Verdade. Ah, eu sou bom de memória, viu? Tá vendo? Nos Ah, conhecemos em São Paulo. em São Oficialmente. Paulo. Oficialmente, assim, né? Bem rápido, e depois eu convidei lá pro meu podcast vocês duas. Nós Em Maceió. duas. Mas estamos aqui, ó, com o grande Fabiano Azevedo, ele que é palestrante super renomado, empresário Obrigado. contábil da Tática, CEO da Faz Educação, impacta aí contadores e empresários também. E assim, Exato. gente, uma figura ilustres aqui, né? Nós estamos. Os principais palestrantes, eu digo palestrantes super renomados, e a parte boa de vocês é Obrigado. que vocês são palestrantes como carreira. Eu acho que isso é importante, a gente vai falar um pouquinho dessa polêmica também. Isso. Mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estarmos juntos aqui. Mais uma vez, é muito bom a gente encontrar os amigos, conversar sobre assuntos que a gente tem em comum, né, e que também se complementa, e levar isso para as pessoas que querem não só saber dos nossos bastidores, mas para aquelas também que querem ter uma carreira como a nossa, né? Então, estou muito feliz, muito honrado. Inclusive, eu fiquei sabendo que eu sou o segundo homem que vem aqui pro Ela Dá Conta. Olha só, Poucos que selecionados, honra! viu? Arrasou, Um viu? espaço maravilhoso. Muito obrigado. Seja bem-vindo. E já vou começar assim, ó. Fabiano, Ah. como é que você entrou no mundo das palestras? Então, eu entrei no mundo das palestras em 2019. Na verdade, assim, eu sempre quis ensinar. Eu sempre gostei de ensinar. Na terapia eu descobri isso porque eu queria entender a minha vontade de ser palestrante era o quê? Era a vaidade de estar no palco, descobri que também. Mas era principalmente uma vontade que vinha desde a infância. Quando eu era pequeno, eu lembro que no jardim lá do apartamento que a gente morava com os meus pais, eu colocava os meus amiguinhos sentados, tinha uns degraus assim para ir pro jardim, eles ficavam sentados embaixo e eu ficava nos degraus ensinando.
Depois eu lembrei que na adolescência, na minha pré-adolescência, eu morava numa rua onde tinha algumas pessoas que estudavam em escolas públicas. E eu estudava em escola particular. Então, quando eu estava conversando com esses meus amigos, eu percebia que eles não estudavam a mesma coisa que eu e a gente estava no mesmo nível de série na escola. Então, eu levava eles para minha casa, colocava eles na mesa da sala de jantar, fazia tipo salinha de aula, isso eu já não era criança, tá? Eu era um pré-adolescente. E ficava ensinando lá. Aí eu consegui entender o quanto eu gosto de ensinar, né? O quanto eu queria também esse lugar de notoriedade para assumir um protagonismo em determinado momento, mas sempre com um propósito maior, que é servir ao outro em relação a tudo aquilo que eu sei que eu construí durante esses anos todos de carreira, enquanto empresário. Então, eu acho importante trazer essa coisa da vaidade, porque parece que a vaidade é ruim e as pessoas escondem, ficam muito naquela coisa, e a gente tá aqui para falar de polêmica, né? Então, ficam muito naquele lugar de, mas é porque eu só quero ajudar as pessoas e servir, eu não sou uma pessoa vaidosa. É sim, você é uma pessoa vaidosa, você quer aparecer, ego, né? Você quer que as pessoas peçam para tirar foto com você. Você quer isso, você quer, isso, você quer o carinho das pessoas, você quer ser importante para elas. E claro que se você tiver um propósito muito bacana, você vai ter isso, porque isso é a repercussão, a consequência daquilo que você faz com verdade, que é exatamente servir ao outro. É isso, resumir. Arrasou. Você, Nath, como é que você começou? Então, eu comecei também pela vontade de ensinar. Eu sempre tive vontade de ensinar, sempre. Tanto é que eu queria fazer magistério, minha mãe que não deixou. Foi? Minha mãe não deixou. Aí fui fazer enfermagem, nada a ver, né? Mas tudo bem, parei na contabilidade. Você não tem cara não de tá enfermeira, não. Você tem cara de quem que trabalha com DP. Ainda bem, mãe. Mas demorou pra chegar lá, viu? Demorou. E aí, minha tia, ela tinha uma escolinha e eu ia pra lá ensinar as crianças a ser alfabetizada. Então, eu ia pra lá, pra escola da minha tia e ficava ensinando as crianças. Então, eu adorava isso. Isso eu já era ensino médio. Uhum. E eu ia para essa escola de tarde, eu estudava pela manhã e ia na escola à tarde, porque eu gostava de ensinar essas crianças, de estar lá e tudo. Então, e já quando eu entrei na faculdade, quando eu ia para eventos, eu olhava assim as pessoas no palco e fazia, um dia eu vou estar ali. Um dia eu quero estar ali. E eu digo muito que a lei da atração, né? A força do pensamento da gente, o desejo. Sim. E aí minhas amigas olhavam para mim e faziam, tu é doida? Tá vendo que tu não vai conseguir? Como é que tu... Eu disse, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou estar ali um dia. Um dia eu vou palestrar. E eu já me via ali no palco, eu já me sentia ali. E aí as coisas foram acontecendo assim de forma... Não foi estratégica, tá? Foi de forma muito natural, porque veio através do Instagram, né? Quando eu criei o Instagram e as pessoas começaram a me ver. E aí não... Teve um ponto de estratégia também, né? Porque... De intenção, né? Teve a intenção, porque eu comecei a ser mais vista, mas eu também fui me oferecer, né? Eu não esperei só o convite chegar. A senhorita se oferecer, porque assim, o pessoal lá fora acha que as coisas chegam prontas. Né? Eu me ofereci. Eu me ofereci. Você ofereceu também. Exatamente. Conta. Então, eu fui me oferecer. Me ofereci na época pro Felipe. Porque ele tinha o evento dele, que é o... Meu Deus, agora sumiu o nome. Fiscal? O Cona Fiscal. E era online. Lembra que ele tinha o Cona Fiscal online? Sim. E aí eu encontrei o Felipe num evento. Encontrei o Felipe e a Patrícia. Conheci os dois no mesmo dia. E aí eu disse, então, quando é que você pode me chamar pro Cona Fiscal? Sabe, assim, bem direta. E aí ele me pediu uma aula, enfim. Né? Teve todo um protocolo. Claro. E logo depois ele me chamou para palestrar. Então... Tiveram realmente algumas solicitações minhas. Teve uma estratégia, né, por trás também, né? Não foi estratégia... Exato, foi a intenção. Não foi uma estratégia, foi uma intenção, a minha vontade. Perdi a vergonha, porque não parece, mas eu sou tímida. Né? As pessoas acham que não, mas Meu Deus, eu sou. Como pode? Mentira dela. Não tem como. É que vocês têm acesso à personalidade premium, entendeu? Tá, gostei disso. Gostei, vou usar isso, pode? Pode. E aí, eu joguei a timidez de lado e disse, rapaz, eu tenho essa oportunidade, ele tá aqui na minha frente, vou lá, né? O não, eu já tinha. Então, como eu costumo dizer, eu cavei uma falta para poder marcar um gol. Mas esse ponto aí é bem legal a gente falar, porque assim, quando
como você fala, né, que começou a se posicionar e depois em seguida você foi lá falar com ele, as pessoas, aí vai todo mundo dizer assim, né, Fabiano, deixa eu palestrar no seu evento. No seu evento, Só que o que acontece? E a gente vê isso muito na prática acontecendo. As pessoas, elas querem as oportunidades. Mas será que elas estão dispostas a se preparar para isso? É verdade. Porque já aconteceu várias vezes, né, Nath? Se é polêmica, bora falar de polêmica. Vamos falar de polêmica. Já aconteceu várias pessoas de chegar no Felipe, de chegar no Sim, gente, olha, eu sim. quero ir pro palco dela dar conta, eu quero ir ser professora de pós. Tá, mas qual a intenção que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo para construir tudo isso? Porque eu me lembro, amigo, que você, no início da sua jornada, você abordou algumas pessoas, né, lá no direct, porque você também criou essa intenção. Inclusive você. Abordei várias pessoas, eu abordei. E assim, e olha como foi interessante isso, tá? Você trouxe aí um ponto que é muito importante de fato, assim. A Nath citou o Instagram. O Instagram, a rede social, eu passei por um processo de terapia para abrir a minha rede social. Sério? Porque eu sou muito reservado, vocês sabem. Então, A gente tem acesso à sua personalidade premium. Exatamente, gostei disso. Eu passei por um processo de terapia. E, se eu não me engano, assim, na terceira terapia que eu estava falando sobre o assunto, na terceira sessão, a terapeuta falou, você já sabe o que você quer. Você vai sair daqui, vai entrar no carro e você vai tomar a decisão. E eu lembro claramente que eu entrei no carro e deixei ele público. Aí tinha um monte de gente que tinha me pedido, porque tinha até amigos que não eram tão amigos que me pediam para me seguir, eu não deixava. Então, todo mundo entrou, vroom. E aí, o Instagram foi o canal para que eu fizesse vitrine, para que as pessoas me enxergassem. Só que eu precisava também me conectar com outras pessoas, né? Então, eu me comuniquei com você, e eu me preparei para isso. É até interessante falar sobre isso, porque a Aline trabalha, você faz mentorias para mulheres que querem também se posicionar, que querem ter isso como uma profissão, ou ampliar a profissão por meio da rede social e de palestras. E é importante a gente entender que o nosso trabalho na rede social, ele serve como vitrine, mas como vocês falaram, às vezes a gente vai atrás de alguém para pedir uma oportunidade, a gente tem vontade, mas a gente não está preparado para estar ali. Então, não é que a pessoa está dizendo não para você, ela está dizendo não para a tua versão que não está preparada ainda. Nossa, né? E você precisa se preparar para isso, né? Porque o mercado também não perdoa. Não perdoa. E qual foi a tua maior insegurança no início? Então, a minha maior insegurança, eu acredito que era o julgamento. Eu estava saindo de uma zona de conforto muito grande. Né? Uma empresa de contabilidade, você fica ali no bastidor. Eram muitos anos já, eu acho que ali eu tinha, sei lá, uns 12 anos de empresa de contabilidade, então eu já estava seguro. Aí, de repente, eu vou me expor. Tanto que hoje, uma coisa que eu não sei se eu já contei, que eu digo assim, toda vez que eu tô, tipo, para entrar numa palestra, que é um evento maior, eu fico mais tranquilo. Mas quando é um evento menor, eu me sinto mais exposto. Então, eu fico mais nervoso com os eventos menores. Então, hoje você tá... Dizem que o evento hoje tá grande, né? Eu espero que esteja. Hoje tá grande. Mas eu fico mais inseguro. E aí eu me pergunto atrás do palco, eu podia estar lá na tática, fazendo o que eu sempre fiz. Porque eu me meti nisso. E todas as vezes eu sinto isso, assim, e é muito bacana. Então, a minha insegurança inicial era o julgamento. Mas eu me preparei, eu fui em busca de ajuda. Eu tive um mentor na época para me ajudar com isso. E eu consegui, assim, eu me considero, abertamente falando, eu me considero um grande palestrante, assim, a forma com que eu conduzo. Você é, amigo. Obrigado. A forma como eu conduzo, sabe? E a palestra, a forma com que eu me comunico. E tudo isso é preparação, gente. Seu storytelling é maravilhoso. Obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque exatamente, amigo, existe uma diferença. Nós estamos dentro do mercado, nós não saímos de casa hoje, graças a Deus, de graça, né? Só se for realmente Amém, parceiro. Mas assim, realmente... Só em casos muito especiais. Casos muito especiais. Mas assim, a nossa palestra são palestras remuneradas, são em grandes palcos. Mas a gente também teve esse início, né? Claro. Esse é um ponto. E existe uma diferença do que é uma palestra contratada por um palestrante do que é uma palestra dos palestrinhas de palco, né? Exatamente. Mas eu quero perguntar a Nath o seguinte. O que é que você teria feito diferente se você começasse hoje? Nossa! Que forte. Eu quero ouvir. Eu teria primeiro investido muito em posicionamento. Por muito tempo, eu sou tímida, reforçando. Não sou tímida, né? Porque o subconsciente... Eu era tímida, esse negócio do subconsciente. Uma versão lá, passado. E então,
eu me escondia. Me escondia por trás de uma foto, me escondia por trás de um arroba, amo contabilidade. Então, eu me escondia, eu tinha medo do julgamento também. Eu tinha vergonha do meu sotaque, porque eu tenho um sotaque muito carregado, ainda tenho hoje, né? Então, eu ficava meio escondida por causa do julgamento. Gente, quando a gente se expõe, é normal que alguém vai falar. Graças a Deus, eu tenho poucos haters, não sei vocês. Eu tenho vários. Sério? Nossa Senhora. É porque o Papo Fabiano é polêmico, É porque ele se posiciona. É verdade, na verdade, ele se forte. posiciona mais forte, É. Eu não tenho muitos haters. Já teve uma ou outra que falou do meu batom, né? Falou coisas assim, mas nada demais. Então, eu tinha muito medo disso. Então, depois de um tempo, eu comecei a me posicionar mais. A Aline, ela foi muito, muito forte, né? Eu digo que eu sou um case de sucesso da Aline. Dá licença, Super olhe case, olhe gente, Natália olha no seu podcast. Olha Natália hoje. Olha, Ela é maravilhoso. outra. Ô, produção, coloca aí. Não, antes, coloca depois- não. Coloca. Não. Então, eu me posicionei e as pessoas começaram a perceber isso. E é engraçado que o posicionamento, ele é algo que, por mais que a gente fale dele, mas ele é muito mais interno do que externo. Totalmente. Total. A gente traz isso de dentro mesmo, é meio que visceral isso, É. né? Então, eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a me posicionar mais e ser mais estratégica, inclusive nos eventos que eu vou, com quem eu estou, aonde está a minha imagem. Isso aí, Fabiana me ensinou muito, né, sobre essa parte da imagem. Por favor, né? porque ela queria ser amiguinha de todo mundo. Não dá. Amiga, você Não é dá. palestrante. Exatamente. Tem que ter cuidado. Para não cansar a imagem, né, e com tudo. certeza. Então, eu comecei a me posicionar. Então, eu acho que hoje eu estudaria muito mais sobre posicionamento. Eu entraria como a Natália mais forte no mercado, né, que é a Natália que eu sou hoje. Mas eu acredito que tudo foi uma construção. Eu precisei ser aquela Natália ali frágil até para ensinar as outras pessoas para não ser como daquele jeito. Parabéns. Vai ter spoiler. Pode dar spoiler? Pode dar Ah, spoiler. eu Pode quero dar saber. spoiler. Já. Fique sabendo que você é convidado, viu? Opa. Primeira mão, viu, gente? Eu quero saber. O que é? Conta, Nath, conta. Vamos ter o meu primeiro evento. Aê! Vamos ter um evento do departamento pessoal, mas não é um evento do departamento pessoal como você está vendo no mercado, não. É um evento totalmente Além. diferente. Eu tenho certeza. É um evento além da folha de técnica. pagamento. Nossa, parabéns, viu, amiga? Feliz por você. Muito obrigada. Eu tenho certeza, já é um sucesso. Não será, já é. Exatamente. Tudo aquilo que a competência técnica não é suficiente, né? Não. A gente sabe isso. Ô, Nath, mas assim, na prática, quando você fala assim, eu procurei melhorar o meu posicionamento, fala o que fica nas entrelinhas. O que é esse melhorar o posicionamento? É botar uma roupa melhor? Não é só falar isso. Conta o que é. Tá, melhorar o posicionamento foi me portar melhor. Postura. Ter postura, isso que Beleza. isso conta, Sim. postura. A imagem, tom de voz. Foi entender qual é o meu lugar, qual é o meu papel. Primeiro ponto. Qual é o meu papel? O que é que eu faço? O que é que eu sou boa? Que até outro dia eu tava me perguntando, meu Deus, o que é que eu sou boa? A Aline, como é? Você é muito boa no palco, você é muito boa. Então, começar Onde a que eu olhar brilho, né? para isso. Exatamente, onde é que eu brilho? O que é que eu posso fazer para melhorar e desenvolver esse meu talento? Então, eu comecei a estudar oratória, eu fui estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, eu fui me conhecer, a terapia é incrível nisso também, para entender quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos, o que é que eu posso melhorar dos meus pontos fortes e do meu ponto fraco, o que é que eu posso ajustar ali para não ser uma vulnerabilidade tão grande. Sim. Então, mais do que o posicionamento assim no Instagram, porque quando a gente fala de posicionamento, as pessoas acham que é Um perfil no Instagram. um perfil no Instagram, né? Mas não é. O posicionamento foi o autoconhecimento, Claro. foi estudar sobre marketing, foi estudar sobre imagem, foi estudar sobre oratória e foi, além de tudo, me desenvolver tecnicamente. Porque não adianta eu ser uma excelente comunicadora e ser vazia, Perfeito. né? Uau. Não ter... Sim. Não dá. As pessoas, elas vão notar nos primeiros 3 segundos de palestra. Claro. Então, eu vou estar lá dominando o palco, fazendo muita coisa, mas a minha palestra é vazia, eu não tenho um conteúdo para entregar, eu não agrego valor para as pessoas. Perfeito. Então, eu consegui fazer isso, mas foi uma construção, tá, gente? Isso não foi da noite pro dia. Quantos anos, Né? Nath, de construção que você acha que você olhou e disse assim, nossa, tô pronta. Tô pronta no sentido de essa é a versão que eu quero. Eu acho que sempre pode lapidar um pouquinho Sim. mais, né? Eu sempre tô ali em lapidação. Mas eu passei pelo menos 1 ano e meio me lapidando completamente
para as pessoas olharem para mim e dizer, uau, a sua palestra é incrível. Uau, você tá maravilhosa. Nossa, as pessoas olham para mim e dizem, nossa, você tá brilhando. Você tá brilhando, não é, Aline? As pessoas olham para mim, Nath, você tá brilhando, você tá com energia diferente. É verdade. Mas é por causa disso, né? Como eu falei para vocês, é visceral, é algo de dentro para fora. Quando eu comecei a me conhecer, comecei a olhar para mim e olhar qual é o meu papel aqui. Nossa, eu quero desenvolver mulheres do departamento pessoal a irem além da folha de pagamento. É esse meu papel, é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu vou estar trabalhando. Perfeito. Você tocou em 2 pontos muito importantes que eu acho importante a gente tocar aqui. Todos, graças a Deus, né? Somos pessoas terapeutizadas. Mas eu acho que o vislumbre do palco, ele é algo que a gente precisa administrar muito com relação ao nosso ego, né? Total. Porque, como você bem falou, é muito gostoso você receber o carinho do público, é muito bom você ver as filas lá para tirar Sim. foto com você. Só que a partir do momento que, isso é importante para vocês ouvirem, a partir do momento que a gente assume esse palco, né, que a gente assume essa versão de palestrante, é como se a gente tira, pelo menos esse é sempre o meu pedido, Deus, tira de mim toda essa vaidade, todo esse ego e me usa ali como instrumento, porque é realmente a gente abrir mão, porque ali a gente tá exposto. A gente Total. pode cair no palco, a gente pode errar um slide, pode faltar, não é, amigo? Pode Falta faltar energia. 2 vezes já faltou energia comigo no palco. 2 vezes, e tipo assim, as pessoas podem não gostar. Então, se a gente não se esvair, né, não se realmente abrir mão desse ego, dessa vaidade, você não assume essa posição de palestrante, como você falou. É porque quando você sobe no palco, você assume uma responsabilidade. E se você for vazio, você não tem o que entregar. Você está fazendo as pessoas perderem tempo, né? Então, você não tem de onde tirar. Você precisa ter consistência naquilo que você faz e tentar ao máximo reverberar isso para as pessoas. A grande colheita do palestrante no palco é tocar o outro. Uhum. De verdade, assim, os aplausos, eles são muito importantes pra gente, assim, enquanto reconhecimento. Mas não há nada que reconheça mais o nosso papel ali do que tocar o outro. Sim. Nossa, é verdade. Né? Então, assim, quando eu vejo alguém chorando por conta de uma mensagem da palestra, quando eu vejo alguém anotando, quando depois eu recebo uma mensagem dizendo, olha, eu apliquei nossa, isso pra mim, gratificante, assim, eu chego a me arrepiar, porque eu fui gravar um podcast até, recentemente, eu fui convidado, assim, eu sou o host desse podcast, e aí o convidado, eu não conhecia, né, conheci antes, ele falou assim, olha, eu fui para uma palestra tua 1 mês atrás, ele tem uma empresa de contabilidade há 30 anos, e ele falou, estava com um problema na minha empresa, eu não sabia como resolver. Você trouxe uma fala, você me deu uma solução, que no outro dia eu já abri vaga, já resolvi, e cara, assim, a gente tá deslanchando nisso. Nossa. Por conta de algo que eu não consegui enxergar, e a palestra ali naquele momento eu disse, já valeu a pena eu sair da minha empresa para vir. Legal. Então, né, e assim, o que parecia óbvio para mim, não é para o outro, e não é pelo tamanho do outro. Ele tem uma empresa, inclusive, até maior que a minha. Mas é pelo fato dele ter ouvido, ele estar aberto ali para ouvir. E eu ter levado isso de uma forma muito responsável. Perfeito. A Nath falando aqui a respeito de se olhar, né, de se enxergar, eu acho que é importante a gente ser generoso com a gente, sabe? Dentro desse ponto, assim, porque a gente também fica muito vulnerável às críticas das pessoas e muitas vezes a maioria das vezes elas não são verdadeiras, elas são só projeções. E aqui a gente precisa também saber se blindar, mas a gente já se critica. Eu me critico, bastante, né? A gente critica muito mais do que os outros. Me critico muito. Eu assisto tudo que eu gravo, quase tudo. Eu tento enxergar ali como eu posso melhorar. Eu sei porque eu fiquei naquela hora um pouco mais lento. Eu sei porque eu me conheço. Eu sei que eu estava ali em dúvida sobre o que eu ia falar. Eu tinha esquecido e estava tentando me encontrar. Eu sei tudo. Mas veja, eu também preciso ser generoso comigo e dizer, olha só que incrível que eu fiz aqui, até para gerar essa autoconfiança. Verdade. As pessoas estão ali para se inspirarem, não é verdade? Então, assim, é muito bacana ver a tua história. Eu conheço você há muito tempo também, né? Então, de fato, assim, você floresceu, né? A sua alegria, a sua forma espontânea e segura de estar nos lugares. De ouvir também, né? Eu tô falando sem parar, mas é porque a Nath falou tanta coisa aqui linda, né? Que é que eu tô tentando aqui, essas camadas, né? Sim. Você falando assim, é muito de dentro para fora. E é de dentro para fora, mas muitas vezes o que desperta o nosso interior é a
a gente fazer as coisas de fora para dentro também. Então, assim, você foi buscar ajuda, né? De fora, né? Então, assim, as pessoas me perguntam, Fabiano, como é que as coisas aconteceram? Então, aconteceram porque eu entendi que precisava primeiro ir de fora para dentro. Eu precisava buscar ajuda, eu precisava entender, eu precisava me inspirar, eu precisava aprender para despertar internamente em mim e isso florescer. Então, muito do que eu sou hoje, é claro que tem todo o meu esforço, mas foi de investimento de energia, de escolhas, de conexões, de mentorias, de sentar em salas que eram importantes, de ter a humildade. Sabe que tem um episódio assim na minha vida, que as primeiras salas mais, tipo em São Paulo, que eu participei, gente inteligentíssima, falando termos que eu nem sabia o que era. Eu disse, gente, eu vou fazer uma ata aqui. Olha a vulnerabilidade, olha bastidor. Aí eu peguei, abri meu computador, abri o Google, aí falavam assim, LTV. O que é LTV? Aí eu, claro, por conta disso. Então, assim, eu não sabia de muita coisa, mas eu estava disposto a aprender e tive a coragem de enfrentar aquela sala, de estar ali naquela sala. E isso me trouxe muito repertório, muita musculatura profissional e pessoal também. Então, eu acredito que a gente inicia de fora para dentro e aí dentro desperta algo que floresce, assim. Verdade. É verdade. Falei demais, mas... Gente, eu já tô, tipo assim, ó, emocionada aqui. Mas é porque falar das nossas vulnerabilidades e desse trabalho de bastidor eu achei muito importante. E trazendo essa conexão do que você falou com o que a Nath, eu entendo que é uma junção dos dois. Sim. Né? A gente realmente tá ali intencional, buscar e sozinha, gente. Sozinha é muito mais difícil. É muito mais difícil. E buscar essa conexão de dentro. Porque quando as pessoas falam, e eu falo isso muito pra você, né? Que você tá brilhando, porque você tá inteira. Sim. Porque às vezes as pessoas, elas querem estar brilhando, estar inteira vazias. Não se conhecem, não cuidam delas, porque veja, nós cuidamos, a gente sabe a receita, né? É a gente se cuidar, você tá aí, ó, com sua proteína, você tá se cuidando, você se preparou, você teve uma boa noite de sono. Treinei hoje. A gente faz terapia, então são pontos que trabalhando, né, de dentro pra fora, pra que você possa brilhar lá frente. Às vezes não é uma bolsa de marca, não é a roupa, não é o salto, você pode estar, tipo assim, montada e você vai continuar vazia. Porque eu acho que é esse equilíbrio ali. Eu acho que vocês conectaram muito bem. Que bom. Estamos em sintonia. Você fez boas escolhas, assim, pra esse episódio. Tá gastando? Ô, amigo. E é o seguinte, você tá aqui em Caruaru, Pernambuco, minha terrinha. Sua terra, claro. E nós temos uma palestra hoje da CIEG, né? Nossa grande parceira, que tá com a tua aí no Brasil todo. Temos expectativa hoje de 700 pessoas esperando a gente. Diz que tá tão lotado que vão fazer até transmissão ao vivo pra quem não conseguir acessar. Respeita Caruaru, meu amor. Beijo, verdade. Caruaru, tá? E aí eu quero saber, entender um pouquinho como é essa dinâmica da rotina de vocês. Por quê? Às vezes a gente vai mandar a proposta da palestra, aí as pessoas falam assim, isso tudo por uma palestra de uma hora. Por uma palestra de uma hora, Só que não é uma hora. Existe toda uma preparação. Você, por exemplo, é de Maceió, você, Nath, é de Recife, vocês se deslocaram para estar aqui. E aí eu quero, tipo, hoje, como é essa rotina de quem viaja? Porque... eu não sei vocês, amigos, mas quando, por exemplo, eu vou ter palestra agora, eu vou ter em BH daqui a 15 dias. Parece que em 15 dias minha vida entra num eixo de uma forma, porque eu tô em casa, porque eu tenho rotina. Claro. Mas quando a gente tá ali seguidas vezes, toda semana você aí como host de um grande evento, né, na área de departamento pessoal, é uma bagunça, né, gente? A vida da gente. Como que é essa rotina, amigo? Conta pra mim, depois eu quero ouvir, Nath. Perfeito. Então, no começo, como você falou, eu fiz muitas palestras ali gratuitas, muitas. Bastava me chamar, eu ia porque eu precisava fazer carreira, precisava provar, né? E até também treinar para entender como é que eu funcionava, praticar mesmo. Hoje eu entendo que são vários os motivos pelos quais a gente tem que cobrar mesmo a nossa participação em palestras. Primeiro porque a gente tem algo muito valioso, que a gente construiu durante o tempo, que é o nosso conhecimento. E conhecimento é caro. Então, não é que você não queira, você não seja generoso para distribuir esse conhecimento, mas é algo que é um ativo teu. É um capital intelectual que você precisa valorizar. Então, parte desse princípio. Segundo, você sai de casa. Se você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem o seu fazer nada. Eu adoro fazer nada, ficar sem fazer nada. Então, assim, tem tudo ali que você está abrindo mão para viajar.
E viajar tem um bastidor que é muito cansativo. Tenso. É muito tenso, é cansativo. Então, assim, eu estou aqui agora em Caruaru, mas semana que vem, na próxima semana, já vou fazer palestra em São Paulo também. Então, eu tenho uma semana para organizar muitas coisas, porque eu vou pegar voo, porque eu tenho que fazer mala, porque pode dar atraso no voo pode ser cancelado, como acontece, né? Eu chego cansado, às vezes a gente não dorme. Sim. Agora, em abril, eu tive uma semana que eu tive 4 palestras na mesma semana. Eu dormia no avião para poder chegar no outro dia no lugar para fazer a palestra. A Carol, coitada, eu chegava nos hotéis, ela dizia, nossa, esse hotel é maravilhoso, não dá nem pra gente descansar, aproveitar um pouquinho o hotel. A piscina, né, Carol? Nem A dá pra piscina, aproveitar. Então, assim, é um processo realmente muito cansativo, mas que faz muito sentido pra gente, tanto emocionalmente falando, no sentido de realização, quanto também financeiro. A gente ganha dinheiro com isso, né? Ganhando bem, hein, gente? 4 palestras na semana. 4 palestras numa semana, exatamente, verdade. Então, assim, tem isso. Agora, é um bastidor muito, muito triste também, porque existe uma solidão nisso. Né? Eu falo assim, olha, eu adoro as pessoas que estão lá me encontrando, ou pelo menos uma boa parte delas, mas quando eu volto pro hotel, eu tô sozinho. E eu tô com saudade da minha família. Então, assim, a última palestra de abril, foi dia 29 de abril, era aniversário do meu sobrinho. E eu tinha prometido para mim que eu não faltaria mais aos aniversários deles, porque eles reclamam, né? E a aí gente sente falta sente também, né? falta. E Eu eles quero vão estar, crescendo estamos muito crescendo muito rápido. rápido. E eu saí correndo. A Carol estava comigo, ela me filmou, eu correndo lá com a mala, entrando no aeroporto para não perder o voo, porque eu tinha conseguido antecipar um voo. Uma loucura. Eu cheguei em Maceió, assim, eu já fui direto para o aniversário dele, assim. Então, tem coisas que doem. Eu já chorei dentro de avião, com saudade da família. Muito. Nossa, assim, são coisas... E, claro, quando a gente tá ali no palco, a gente tá muito feliz. Mas depois, a gente cai ali na real. E tem também os maltratos, que depois a gente pode falar sobre os maltratos, tá? Dos contratantes que não seguem rider. Aí, depois você puxa isso pra gente conversar. Bora. Tem uma lista aqui, eu fiz, assim, 10 páginas, tá? Mas acontece isso, acontece, gente. E você, Nath, como que é essa rotina? Você hoje host de um dos principais palcos aí na área de departamento pessoal, rodando o Brasil todo com a... Eita, gente do céu, com a amiguinha. Gente, eu tô com ciúme dessa menina, entendeu? A amiga de vocês tem ciúme de vocês. Eu já mandei um vídeo pra você. Eu já mostrei um vídeo a você, o que, é que a gente faz. Você acha, amigo? Você acha que é ousadia? Uma ousadia Super amigo da absurda. Carolzinha. Brincadeira, Carolzinha. A gente te adora. Não, eu Mas não a sei amiga- quem é a Carol, então ainda não gosto dela. Você tem que me apresentar ela primeiro pra ver se eu gosto. Vamos lá dar contexto, né? Conta, Nath, dá contexto. Bichinha da Carol. Brincadeira, Carol. Vamos lá. A rotina é não ter rotina, né? Porque basicamente não tem rotina. A gente, em casa, a gente tem horário de treinar, a gente tem horário de alimentação, a gente tem horário do trabalho, enfim, tem toda uma rotina que a gente segue. Mas quando a gente tá fora de casa, a gente já não come direito muitas vezes, Não. porque às vezes vai viajar, tá no meio do almoço, aí a gente já pula a refeição, já não come direito, não bebe água direito, enfim, já é bem mais caótico. A gente às vezes não consegue treinar, às vezes não consegue nem dormir direito. Eu tava dizendo ao Fabiano, eu não durmo às vezes direito em hotel, porque eu fico meio que em estado em alerta. Então, qualquer barulho eu acordo o tempo inteiro. Então, eu já não durmo direito. Ele, eu durmo que nem uma pedra. Basta ter um travesseiro bom, um lençol É bom. capaz de me levarem acordar onde eu tô. Então, existe realmente uma série de coisas que a gente não mostra, né, nos bastidores, que é mais difícil. É a saudade de casa, é perder aniversário da minha mãe mesmo. Esse ano eu viajei, eu não estava em casa. Aniversário do meu irmão, eu viajei. Aniversário de João, por exemplo, eu vou ter uma palestra no dia do aniversário dele. Então, acontece muito disso, da gente perder momentos em família, da gente abdicar. A gente abdica mesmo de algumas coisas para estar vivendo esse sonho, né? Que, na verdade, foi isso que a gente escolheu. A gente escolheu estar aqui. E eu sou muito grata. Às vezes eu fico, Deus, olha, eu não tô reclamando. É Eu só faço porque eu muito tô isso. cansada mesmo. Eu não tô reclamando, não, Deus. Muito obrigada. Eu sou muito grata a tudo que eu tô vivendo. Mas é que eu tô cansada. E realmente a gente cansa. Cansa muito. Porque eu acho que o pior são os translados.
Se eu tivesse o poder, né, de me teletransportar para todos os lugares... Amiga, já você vai ter seu próprio jatinho. Jatinho, tá, claro. Mas todo jeito vai ter translado, amiga. É. Todo jeito a gente vai voar. Todo jeito a gente vai... E isso é o que cansa a gente, tá? Em aeroporto cansa, e eu acho muito engraçado, né? Que as pessoas assim, nossa, é muito chique, você toda semana tá no aeroporto. Então, mas não é de férias. Se fosse de férias, era maravilhoso, né? É pra trabalhar, é maravilhoso. Não vou mentir pra vocês que não é, porque é maravilhoso. Eu amo, eu sou apaixonada. Parece que eu dei um ciricutico. Me chamou da vontade de ir. Eu vou. Às vezes eu vou olhar na minha gente. Porque realmente eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de estar no palco. Eu gosto muito de passar meu conhecimento. Mas, de fato, a rotina, ela é cansativa, ela é pesada. A gente, às vezes, sai de um estado para outro, dá uma palestra em um, pega o voo direto para outro estado, para depois, muitas vezes, voltar para casa. Às vezes, voo cancelado, às vezes... o voo atrasa e atrasa a nossa rotina inteira, porque além disso, além de palestrante, a gente tem escritório de contabilidade, eu tenho alunos também, né? Então, fica tudo remexido ali, né? Na rotina da gente. Eu tenho uma história pra contar, não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu tenho... eu tinha um sonho que era ser a professora com mala de rodinhas no aeroporto, né? Eu dizia isso, assim, eu quero ser uma professora, porque eu achava, tipo, incrível. Os homens de terno... Eu acho ainda incrível, amiga. Eu acho ainda incrível. Legal. Gente, isso é muito legal, porque às vezes a gente tá olhando... Não sei vocês, mas às vezes a gente olha ali no espelho, porque às vezes a gente normaliza isso. Muitas vezes nós normalizamos isso. E aí você passa, assim, com sua mala de rodinha, você fala, gente, a professora com mala de rodinha agora, sabe? Mas como você falou, amigo, várias e várias vezes a gente chora no aeroporto, chora em avião, tipo... Às vezes eu vejo... Quer ver uma cena que eu choro muito? É o pai, a mãe e a filha. Aí eu, gente, nossa, já começa a culpa da ausência, né? Mas foi bom demais vocês tocarem nesse ponto, porque a gente entende que a carreira do palestrante, ela não é o palco apenas. Não é. O palco é como se fosse 1% do palco, mas ele compõe várias coisas. Ele compõe a preparação, ele compõe a parte da logística. Nossa. Porque eu não sei vocês, eu só vou descobrir qual é o meu hotel quando eu entro no aeroporto. Eu também. Tipo assim, parece que abre uma caixinha, né? Meu Deus, deixa eu ver qual é o hotel. Pra onde é que eu vou, né? Eu também. Então, existe a logística, existe a preparação da nossa imagem. Então, com que roupa nós vamos, vai combinar com que cor, né? Então, todo esse conjunto de manter atualizado o material e aí sim subir no palco. Exato. O palco é a cereja do bolo, né? Digamos assim. Ele que finaliza tudo, mas existe todo um processo pra gente chegar lá. Até a construção da palestra, né? Você tem um investimento grande para você fazer uma palestra, para você construir uma palestra, né? E essa construção toda é um investimento financeiro, um investimento de tempo, um investimento de tudo, assim. Então, é preciso levar isso em consideração e saber que isso é um produto. Isso é um produto e que a gente está deixando os nossos negócios, a nossa família, o nosso tempo pra gente também, né? Pra poder realmente se dedicar pro outro. Então, é uma profissão, certo? E falando de profissão, quero começar a perguntar a vocês, e quais foram os perrengues que vocês já passaram? Você falou aí de maltratos? Vamos olhar, vou até virar aqui pra Fabiano, vamos. Vários maltratos. O primeiro, maltrato comigo mesmo, que eu ia falar até na hora que você falou da família ali, mas encaixa um pouquinho também aqui, que uma vez eu tava no avião, e aí o meu sobrinho tinha nascido há pouco tempo, assim, sei lá, tinha 1 ano e tudo, aí do nada eu mexi no avião e uma foto dele. E eu tava, aí começou a tocar no meu fone uma música que fala, sou eu quem vou seguir você no primeiro rabisco até o... Menino, eu me danei a chorar dentro do avião. Só que eu não choro, tipo, a Nath não, assim, elegante, né? Eu choro... Aí eu comecei a chorar, a mulher... Você tá passando mal, meu filho? Tá tudo bem? Eu tô... E aí, assim, isso foi um caso bem engraçado, assim, verdade, tá? Verdade verdadeira. Eu não consigo chorar muito, eu evito chorar por conta disso. Mas, enfim, já passei por vários perrengues, assim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra em Fortaleza e até Daniel Segura foi também em tudo. O hotel era, assim, uma coisa horrível. Mas ele era tão horrível, que eu não tinha como escovar os dentes. Então, assim, porque a pia, ela não... Assim, na verdade, até o cubozinho da pia era muito pequeno. Então, você não conseguia colocar a cabeça. Então, tem que escovar os dentes dentro do box. Aí, eu falei para o Daniel.
Aí eu falei, Daniel, segura, tá, gente? Aí eu falei pro Daniel, que ele também ia palestrar. Eu falei, Daniel, cara, como é o teu quarto? Porque assim, eu não consegui nem escovar os dentes, eu tive que fazer isso dentro do box. Aí ele falou, pior eu, que você ainda tinha a opção do box. Eu era assim, o box era tão pequeno que eu ligava a água, aí começava a me ensaboar. Quando eu tinha que respirar, eu desligava, porque não tinha onde botar a cabeça do lado. Então, assim, esse foi um dos... Mas eu já cheguei, assim... Mas eu já cheguei, assim, a... Outra vez, um segundo exemplo, esse foi terrível, assim, eu nunca gosto de chegar no mesmo dia da palestra. Nunca, porque eu sei que vai cancelar voo, vai dar problema. Então, e até porque eu preciso também me organizar em relação à energia. E aí eu estava em São Paulo, e ia fazer uma palestra no Rio, e a minha palestra era de 4 horas da tarde. Eu cheguei 9 horas da manhã lá. E a gente passa, né, no meu contrato e tudo, a gente passa um rider de camarim. Então, olha, tem que ter isso, água, isso, aquilo outro. Bem, não tinha nada no camarim. O que tinha, na verdade, era um fardo de água no chão, lá no canto quente, tá? Empacotado mesmo, para que eu, de alguma forma, tirasse ele. Não que eu não possa tirar, tá? Mas eu não gostaria de tirar. Eu gostaria que estivesse organizado e apresentável para mim, por respeito, né? Assim que eu recebo meus convidados. E aí eu tive que abrir ali, tomar, porque era a única coisa que tinha. E o palestrante das 14 horas atrasou. Ele atrasou porque, segundo ele, quando subiu no palco, ele começou a conversar com os contadores na hora do almoço e ele se empolgou e esqueceu que tinha palestra. Então, e ele falou isso no palco. Então, foi atrasando tudo. Parêntese, entender a diferença de um palestrante profissional para um palestrante. Exatamente. Eu que tinha chegado no dia anterior. Falta de compromisso, enfim. um pouco grande, né? E eu tava lá desde as 9 da manhã. Se eu vou mais cedo, eu fico lá, enfim. E aí a minha palestra começou às 17 horas. Eu pedi para o meu assessor na época, quem estava comigo era outra pessoa, sair para comprar um refrigerante perto, porque não tinha nada próximo. Ele conseguiu comprar uma Coca-Cola Zero quase quente. E eu falei, eu vou ter que tomar, porque senão eu vou desmaiar no palco e as pessoas não vão entender nada, porque eu tô aqui desde as 9 da manhã. Então era já 5 horas da tarde. Tomei a Coca-Cola para subir no palco e ainda tinha que voltar lá pro hotel. Enfim, e para piorar, assim, faltava só uns 40 minutos para dar às 18 horas, a minha palestra começou às 17h20, porque era o último, e a produtora falou assim, Fabiano, eu preciso muito de um favor seu, eu preciso que você faça a sua palestra em 30 minutos só, porque assim, o fulano de tal atrasou, eu falei, não tenho a mínima condição de fazer, porque o público não vai entender o que está acontecendo. Mas é porque às 18 horas a gente tem que fechar o teatro, porque senão a gente vai pagar multa. Aí eu falei, então você tinha tirado o palestrante que chegou atrasado para que eu fizesse a minha palestra, já que eu cheguei na hora certa. Não, Fabiano, por favor, mas pelo menos uns 40 minutos. Eu, tá bom. Subi no palco e fiz 1 hora de palestra. Ela tava lá na frente com papel, acabou, pelo amor de Deus, e eu tava fazendo a minha palestra normal. Me contrataram de novo? Não. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. O público tava lá esperando a minha palestra e tava tudo certo. Então, esses são alguns dos perrengues. Mas já paguei até a hospedagem. Descobri que a reserva era só uma reserva, que não tava paga, não. Meu Deus. E nunca fui reembolsado, inclusive. Isso nunca aconteceu comigo, Vou contar essa, tá? Conta. Vou contar a tua. Era em BH essa palestra. Eita. E aí, gente, é sério. Mas todas as vezes que você vai abrir mão do seu cachê por uma sabe? Tipo assim, aquele negócio muito intencional. Sempre vai dar B.O. no final. Vai. E aí, chego em Belo Horizonte, que não era em Belo Horizonte, era em Alphaville. Na região de Alphaville de BH, ou seja, dava 1 hora e pouco. Peguei, entrei no aeroporto, cheguei no hotel 1 hora da manhã. Quando eu chego a 1 hora da manhã, havíamos solicitado uma alteração da passagem para eu chegar, acho que um dia depois, foi uma coisa assim, que eu, né, embolsei, paguei, claro, era uma solicitação minha. Só que aí eles não comunicaram isso ao hotel. Chego no hotel, como era em Alphaville, são regiões que tem poucos hotéis, né? E aí tava o evento todo hospedado ali. Não tinha meu quarto, gente! Ai, que delícia. Ai, tudo bom. Porque assim, o que a gente quer quando a gente chega, né? Só dormir. Só quer dormir. Se você encontrar Você já tomou um banho não antes, é? Toma. Ah, tá. Não, tipo assim... Mas assim, chegar... Eu tô brincando, gente. Se você encontrar um palestrante, um famoso, mal-humorado, não fale mal, não ache ruim. É porque ele tá cansado, né? E, gente, não tinha. Simplesmente eu fiquei lá 1 hora e pasmem o que tiveram que fazer. Enfim, tipo assim, não deu, não temos vaga. A organização só veio dar manifesto 1 hora depois, pedindo para ir para uma cidade vizinha,
que eu pagasse o hotel e que depois eles iriam reembolsar. Ou seja, eu tive que ir para outra cidade, para dormir em outra cidade, para no outro dia poder ir para lá. Para nunca mais, né, gente? E reembolsaram? E reembolsaram. Pelo menos mal, isso, né? pelo menos Menos isso. mal, né? E a senhorita, conta os Então, perrengues. já tive problemas de hotel, né? Problemas de hotel de abrir a torneira da pia e a água ficar jorrando dentro do quarto. Né? Já tive hotel que a cama era péssima, assim, que a gente chegava, às vezes não tinha nem toalha direito. Assim. Já tive problemas de hotel, como vocês já fizeram. Mas eu teve uma coisa que foi muito triste, que era um dos meus medos que aconteceu. Foi, eu não sei se vocês já sofreram preconceitos? Bota na mesa, Nath. Não, conta isso. Eu já, tá vendo? Então, isso aí foi uma coisa muito triste, sabe? Que aconteceu e não foi com contratante. Foi um público, eu não vou dizer aonde foi, tá? Apesar que quando eu voltei lá, eu disse no palco o que tinha me acontecido. Nossa, eu tenho Quem uma tava história lá pra sabe, contar né? que você vai ficar chocada. E aí, as pessoas, não foi uma só, tipo, totalmente desmerecendo, porque eu era nordestina, inclusive. Nossa. É incrível a gente tá falando isso num dia de hoje, né? Sim. Mas era... E aí eu fui fazer... Aí eu liguei pra casa chorando, né? Liguei pro meu marido chorando. Eu não sei pra quê, eu saí da minha casa de graça pra fazer isso. Eu não tinha necessidade de fazer isso. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu não levei isso pra pessoa que me convidou e tal. Aí eu disse, mas tá bem. Agora eu vou ali assumir esse palco e eu vou fazer a melhor palestra que eu posso fazer na minha vida. O que eu puder aí. dar Sangue hoje nos vai olhos. ser Vai ali. ser. E eu fiz uma palestra que eu deixei as pessoas hipnotizadas e depois todas elas vieram falar comigo. Mas assim, foi muito triste a situação, sabe, anterior. As pessoas, eu fiquei meio que invisível. Você já sentiu que as pessoas estão no lugar e já fecharam. Sim. E um outro palestrante, ele chegou assim pra pessoa que me convidou e fez assim: quem é essa pessoa e por que você convidou ela? Nossa. Contigo. Comigo. Eu tava almoçando na hora, o garfo parou. Sabe aquela coisa que o garfo parou no meio do caminho assim, ó? Eu vou ficar aqui pra escutar? E eu não escutei o que ele falou, porque ele falou bem baixinho, né? Mas eu via que as pessoas, elas estavam com preconceito comigo. Eu quero saber, viu, de onde é isso pra você me falar no bastidor. E aí, foi muito triste, mas aquilo eu tomei pra mim e disse assim, não, eu vou ali, vou provar que eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. É E eu isso. porque eu Porque sou você- muito boa. Aham. Eu não tô aqui porque eu sou qualquer uma, não. Eu vou mostrar pra ele que eu sou muito boa no que eu faço. E eu subi no palco, assim, com aquela Aquela garra. vontade, Aham. aquela vontade. Aquela garra. E aí eu fiz e depois, nossa, sua palestra é sensacional. Essa mesma pessoa falou pra mim, nossa, sua palestra é sensacional. Eu disse, muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. É isso. Mas, infelizmente, acontece. A gente não vai só encontrar Acontece. pessoas boas na vida da gente. A gente vai encontrar pessoas que são mais difíceis, né? Então, isso foi o ponto que, sim, que mais me Ruins, tocou. né, Nath? São ruins mesmo. Eu queria ser um pouco mais educada. Mas, assim- Colocar as palavras no lugar certo. E é. assim, e olha isso, né? Você sustentou, apesar de... Porque também o palco e o fato de nós estarmos nessa posição de palestrante, É. as pessoas acham que é só servir, né? Serviço da gente, não, nem sempre. A, né? gente precisa ser cuidado para estar ali. Eu não consigo entender a lógica do contratante quando ele pensa assim, não preciso cuidar de alguém que vai trazer um benefício para minha empresa, mesmo que contratando, claro, mas essa pessoa está ali, ela pode fazer ainda melhor do que ela faria. Exatamente. Né? Então eles tiram a energia da gente, às vezes, logo no início. E isso aí foi um episódio que me deixou muito triste, mas assim, episódios de não ter ninguém pra lhe pegar no aeroporto, que já tinham combinado que ia alguém lhe pegar. Sim, E eu aí odeio que me você não peguem queria. no aeroporto, tá? Digo logo assim, não gosto. Anotado. Ah, não, tá. Você gosta, é? Se tiver alguém pra me Amigo, pegar, se eu com tiver certeza. um motorista de terno, Um motorista Ah, pra com lá a sim. plaquinha Com dizendo certeza. bem-vindo à Ah, Portela. tá. Ai, amiga, Engraçado, ó, eu não gosto. Sério? Oxe, eu prefiro pra eu não precisar pensar em Se pegar for um motorista nunca. assim, eu acho ótimo, assim, tipo uma pessoa que vai pegar você e vai levar. Mas quando o contratante quer pegar você no aeroporto, porque ele quer pra almoçar com levar. você, não, porque ele não, quer... Odeio, porque não. eu chego com minha agenda feita, assim, Sim. É sabe? porque, gente, Fabiano, ele não gosta de conversar muito, assim, no carro. Principalmente, ele não gosta de dar carona também. É. Olha aí, você Minha descobrindo, gente, olha. gente. Agora ele se sentiu vulnerabilidade.
habilidades. Já estou contando, entendeu? Nem ofereça carona e nem peça carona. Eu sou essa pessoa. Não, assim, eu gosto de carona com os amigos e tudo, mas assim... Só quem tem a sua versão? Premium. Exatamente, mas não gosto mesmo. Mas ter também... Porque assim, o acordado ele não sai caro, né? Quando a gente já combina as coisas e as pessoas não cumprem, isso aqui me tira do eixo. Então, eu combinei de pegar você. Então, ótimo, porque eu já não me preocupo em pedir um Uber, eu já não me preocupo em outra coisa, eu só vou. Eu só vou, né? Eu não me preocupo nem olhar qual é o hotel, porque eu sei que a pessoa que vai me pegar já sabe qual é o hotel que vai me levar. Entendeu? Não pode falar, amiga. Ô, Nath, e como é que você se prepara para esse palco? Tipo assim, os minutos antes... Horas antes. Horas antes. Essa preparação? Uma preparação de energia também, inclusive, tá? De estar bem. Eu fico um pouco longe do celular, porque às vezes vai vir notícias, vai vir informações que podem me tirar do foco, né? Então, eu tô 5 minutos, 1 hora antes de entrar no palco, eu começo a olhar que tem um monte de problema lá no escritório, cliente ligando, não sei o que. Eu vou ficar desestabilizada, eu não vou subir no palco inteiro, eu vou ficar pensando nos problemas que eu vou ter que resolver depois. Então, eu já esqueço aqui um pouco, né? Fico fora, fico off, já... Meu celular vive no não perturbe, né? Então, nem adianta ligar. Mas eu já não olho nada. Antes, eu me preparo... de maquiagem, cabelo, essas coisas, né? E de roupa, a gente já prensa na roupa antes. Às vezes dá errado, tá, gente? Principalmente se eu estiver com a Aline. Vou contar aqui, viu, Fabiana? Conta, quero saber. Sempre. Olha, seu Portela, presta atenção. Seu Portela, pega essa. O pai da Aline já sabe, tá? Eu e a Aline juntas, eles vão pro shopping. Com certeza. Eu e a Aline, a gente tá levando na mala o look da palestra, certo? A gente leva. Mas chegar lá, assim, então, amiga, vamos lá no shopping pra gente ver, porque eu acho que eu não tô gostando tanto desse look. Vamos dar... Eu vou dizer, desculpa te interromper, mas às vezes acontece assim, ó. A gente foi, porque essa acho que vai ser uma história que ela vai contar. A gente vai preparada pro look pra 100 pessoas. Amigo, o look pra uma palestra pra 100 pessoas é diferente do look da palestra pra 1000 pessoas. Totalmente. Né? Aí a gente vai... Aí a gente dá uma olhadinha no evento antes, né? Principalmente se o evento for de 2 dias e a gente vai palestrar no outro dia, a gente dá uma olhadinha. Ou se a gente for mais tarde, enfim, dá uma olhadinha no evento e faz assim, então, vamos no shopping, né? Porque esse evento, ele merece um look melhor, ele merece uma roupa melhor. E o que a gente trouxe aqui não dá certo. Tá bom, vamos embora lá pro shopping. Então, a gente vai lá, a gente compra, às vezes, o look da palestra no dia da palestra. Fabiana ia surtar, gente. Eu ia surtar. Todo planejado. Todo planejado, já trago vários, inclusive, pra assim, manchar com café, com roupa, com água, alguma coisa, já tenho. O Alan falou isso, né? O nosso planejamento é contar com o shopping, né, amiga? Contar com a sorte, com Deus. Porque a Alan olha e diz assim, amiga, você trouxe uma sandália pra você? Aí outra sandália, ele disse assim, é bom, viu? É bom trazer. É mesmo. Não levo. Eu também não levo. Eu levo tudo de 2. Não. Aí já anotem, gente, a dica. Não façam feito eu e a Aline, né? Não façam, porque a gente conta com a sorte mesmo. Mas é incrível que a gente acha looks perfeitos, né, amiga? A gente acha o melhor look. Eu levo o passador de slide. Porque se der problema no passador de slide do evento, eu tenho o passador de slide. Arrasou, viu? Por todos os perrengues que eu já passei. Eu levo o cronômetro. Porque se não botarem o cronômetro no palco, eu vou sair falando até amanhã, né? Então é melhor colocar o cronômetro. Ou seja, 2 roupas, 2 looks, um cronômetro e um passador. E E aí, com isso, eu já... Porque assim, meu amigo, você conhece a Aline. Você me conhece, conheço. Né? A Aline é fina. É fina. Né? É fina, é verdade. Você também. Eu já não sou essa classe toda, entendeu? Eu já sou um pouco mais da bagaceira, né? É sim, viu? Não. Então, eu consigo levar a Aline pra esse um pouco do meu mundo, sabe? Eu consigo levar a Aline um pouco pro meu mundo. Aí eu levo a Aline na Renner, entendeu?
Aí a Aline vai pra Renner comigo. Vou te contar o que aconteceu. Tá? O que aconteceu? Conta que eu tô curioso. A Aline vai pra Renner comigo, feliz, saltitante. Sai a gente com o look da palestra da Renner, na sacolinha. Aham. Aí eu falei assim, amiga, vamos tomar um sorvete? Um milkshake. Milkshake. Ai, calma, Aline. A Aline tá dando já o spoiler da conversa. A gente procurou uma sorveteria bacana, mas não tinha no shopping. Aham. Tinha um milkshake, eu vou dizer, da Bob's, né? Vamos lá, gente, feliz e saltitante com o nosso milkshake da Bob's voltando pro hotel. Só que o evento era dentro do hotel. Aí assim que a gente chega, a gente dá de cara com Marcos Lima. Ok, Marcos é brother, né? Ah, Marcos, é maravilha, tudo não sei bem. o quê. Dá 2 passos, eu vejo a cor da Aline sumindo. O brilho de Aline indo Todo o embora. meu posicionamento construído de anos sendo isso. O, Sendo brilho, Consumido por algo. o brilho de Aline indo embora. O presidente do CFC vindo em direção a ela. Ela com milkshake na mão, a sacola na... Imagina Imagina. rindo comigo, porque eu tava fazendo minhas palhaçadas, ela morrendo de rir. Para o presidente na frente da gente. Ela ali enxuga a mão. Ela enxuga assim, ó. A mão. Este detalhe eu não consigo esquecer, entendeu? Que eu tive Sim. que... Enxugando na Nath assim. Raiva. Oi, presidente. Tudo bom? Quer um milkshake? Corta a produção. Ai, meu Deus. A Aline vive coisas comigo que ela... Ou comigo ela ri muito, ou ela passa muita vergonha. Às vezes os dois, entendeu? Maravilha. Mas o que fica leve da nossa jornada é quando a gente encontra os amigos nela, né? Porque a gente falou muito de solidão, né? De tristeza e tudo. Mas como a gente faz as amizades e a gente compartilha disso. Por isso que eu e a Aline, que o pessoal diz que é compre uma, leve duas, né? Chamou a Aline e eu junto. Gostei. A gente tá... Só pra vocês entenderem, tá? Mas elas não compartilham cachê, tem que pagar os dois Tem cachês, que por tá? pagar favor, os dois, por favor. gente. Mas se uma subir no palco, tem que subir todos. Vamos subir tudo. Feita a turma da Mônica. Não, né? eu tô Mônica chama esclarecendo porque tudo. vai que o povo quer. Não, eu quero contratar a Aline ou a Nath, a que gente- vai uma. Mas a gente não bota é o preço combo das não, duas tá, já gente? lá É junto. combo assim, vai, tem que pagar as duas, tá? Aí- Mas vale a pena, viu? Quando a gente tá junto, muitas vezes a gente prefere dividir o quarto do hotel do que ficar sozinha. Verdade. Né, amiga? Porque a gente Verdade. prefere Claro. ficar juntas mesmo, porque a gente compartilha, a gente Fica troca mais roupa, leve. pega a roupa da Aline e visto, a Aline pega a minha. Então a gente fica mais leve, a gente ri, a gente troca histórias, se ajuda muito. Então, isso é muito legal. Quando a É gente muito. começa a compartilhar, assim, com outras amigas, a Patrícia também, a gente troca muito, né? Ela fica muito junto com a gente também, quando a gente tá viajando e vai palestrar no mesmo lugar. A gente geralmente opta... Não, quer quarto separado? Não, a gente vai ficar juntas, né? É isso. É, legal. Porque isso fortalece muito Claro, e é com muito legal. certeza. Não deixa tão solitário, né, nossa Deixa jornada. a jornada mais leve, né? Mais leve. com Então, certeza. assim, em resumo, gente, pra gente se preparar pro palco, a gente vai pro shopping. É verdade, boa. Eita, nem contei, né? Eu parei. Eita, meu Deus, o TDAH gritou agora. Contei uma coisa, esqueci do preparação, ó. Mas ó, a gente você também- Liga o WhatsApp. Eu cuido da minha voz também, né? Eu acho que é um ponto muito importante. E isso eu aprendi não faz tanto tempo. Que antes isso é frescura, não vou ligar pra isso. Mas, assim, a gente Depois precisa... faz sentido, né? A gente precisa Totalmente, muito cuidar da totalmente. nossa garganta, cuidar da nossa voz, fazer alguns exercícios que aí eu aprendi com a Isa, né? Fazer os exercícios para destravar o maxilar, para abrir a boca Isso. mesmo, porque às vezes aquela palavra que fica difícil sair é exatamente porque a nossa musculatura ela tá mais tá travada. travada. Então, antes do palco, eu vou estar muito patacá, petequé, pitiqui, pratacá, prataquê. 166, 166. Para poder destravar. E às vezes eu dou uns pulinhos também. Porque para dissipar a energia. Porque antes de Claro. subir no palco, a gente fica com muito frio Verdade. na barriga, né? Com aquela ânsia, assim. E então, eu faço isso e, antes de tudo, eu faço uma oração. Porque eu me conecto muito com Deus e peço muito para Ele ser a minha voz. Né? Que Ele seja o meu guia, que eu consiga tocar pelo menos uma pessoa. Que se eu tocar uma pessoa com aquilo que eu vou transmitir, Tá feito. para mim já tá maravilhoso. Perfeito, linda. Perfeito, amigo. Amigo, dá frio na barriga ainda? Super, todas as vezes. Alguns dá mais e outros dá menos. Quando o evento é muito menor, como eu falei, eu fico mais nervoso, fico mais ansioso. Quando o evento é grande, eu já fiz palestra para 5.000 pessoas. E aí eu fico nervoso,
mas não tanto quanto quando é um evento pequeno. Quando o evento é pequeno, eu fico um pouco mais ansioso. Mas todas as vezes, eu fico nervoso. Todas as vezes. Mas qual a diferença, amigo? Me explica. Então, eu me sinto mais exposto no pequeno. Mais assim, vulnerável. mais vulnerável, assim. O grande, eu não consigo enxergar as pessoas, assim, Entendi. sabe? É muita gente. Às vezes Então, a luz você está meio- muito grande assim, você já então nem você tá vê. tão preocupado com tantas coisas. Mas tem um ponto também positivo comigo, que eu não sei se funciona com vocês, que é o seguinte, o nosso diafragma, quando a gente tá nervoso, ele fica muito mexido, né? Assim, a gente tem um fluxo diferente. E a voz, normalmente, fica trêmula. A minha não fica. Eu não sei, até hoje eu não sei, de fato, de verdade, assim, eu tô ansioso, tô nervoso atrás do palco. Quando eu entro no palco, é como se ativasse um modo de sobrevivência, alguma coisa, Não, mas que isso o corpo acontece até também. esquece que eu estava nervoso. Então, eu tenho tanto que executar que eu esqueço que eu Mas isso estava acontece nervoso. mesmo. E eu tenho um problema que também é bom para mim, né? Eu tenho hiperfoco. Então, o hiperfoco, assim, vai estar alguém assassinando outra pessoa aqui do lado, eu não vou estar vendo, eu vou estar aqui. Uma vez eu estava com o Alan no Rio de Janeiro, um tiroteio na frente, eu aqui comendo, e o Alan me pegou pelo braço e me jogou no chão. Entendeu? Porque eu estava no meu hiperfoco. Pleno. Então, assim, eu tô ali no palco, eu vou entrar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, da forma com que eu tenho que fazer. Me desconcentro, claro, mas assim, o nervosismo e também assim, eu me concentro muito antes, né? Assim, eu acordo hoje, por exemplo, eu tenho a palestra da CIEG à tarde, tinha o seu podcast aqui, então eu já fui pra academia, já para acordar o corpo, eu já aqueci voz, eu já comi, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já escolhi a roupa, já escutei música, já orei, já fiz tudo. Então, eu tô bem equilibrado para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mas é por aí, assim. Eu adoro fazer isso, gente, assim. Eu adoro cumprir também com toda a minha metodologia ali para me deixar seguro. Metódico. E a gente já está caminhando para os finais desse episódio. Eu tenho uma história para contar, para fechar a minha parte do episódio. Tá uma história bem bonita sobre palestra. Eu vou que chorar, acho- viu? Você vai chorar. É bonita, Essa você vai. bonita. Mas a minha mensagem final vai ser essa história, vai ser essa ter história. ainda. O que é que faz um bom palestrante hoje? Um bom palestrante, ele precisa, na minha opinião, tá? Isso é uma dica que eu dou para todo e qualquer palestrante. Ele precisa estruturar uma palestra, como a Nath falou ali do storytelling. Ele precisa estruturar uma palestra onde ele conecte o saber com o tocar, para impulsionar. Veja, a gente sabe de muita coisa já, e a gente não executa. Por quê? Porque a gente não está motivado. É muito simples. Motive que você faz aquilo que você já sabe ou você busca aprender para fazer. Se você não está motivado, você não faz. Então, quantas coisas eu sei? Muitas coisas. Quantas coisas eu sei e não faço? Muitas coisas, porque eu não estou motivado para fazer aquelas coisas. Mas se alguém chega para mim e me aplica uma motivação para que eu execute aquilo, eu faço. Então, a minha palestra é muito equilibrada e é isso que eu não sou como a Aline. A Aline ensina as mulheres a se posicionarem, a estruturarem uma carreira de palestrante. Esse é o meu aprendizado com o que deu certo para mim e o que eu acredito. Sim. Então, as pessoas precisam entender que precisam motivar as outras. O que faz a gente andar, caminhar, é a motivação. Para qualquer coisa que seja. E se você tem um equilíbrio, sabe, tem um conteúdo como a gente estava conversando mais cedo, né? Para aplicar, ou seja, eu estou te motivando e estou dizendo como você vai fazer aquilo que você quer fazer, a estrutura perfeita. Eu gosto muito desse equilíbrio, eu gosto que as pessoas saiam motivadas, elas saiam animadas, inspiradas, que elas se conectem, que elas se inspirem mesmo com alguma história que elas estão assistindo ali. E eu gosto da qualidade visual, sabe, dos recursos. Eu acho que palestra não é mentoria e nem é sala de aula. Palestra é um espetáculo. Uau! Palestra. Pega essa frase, produção. Palestra é um espetáculo. Eu sempre invisto muito nas minhas palestras. Palestra Dinheiro do Fabiano mesmo. É outro nível, tá, Pena minha de gente? quem palestra depois dele. Hoje mesmo eu tô ferrada, que eu sou logo depois dele. Até parece, vê? Mas assim, eu invisto mesmo, assim, dinheiro para contratar pessoas para pensarem comigo na estrutura, contratar pessoas para executarem. Então, assim, até os vídeos que passam na minha palestra são agências que trabalham nacionalmente, que vão para Maceió, que a gente estrutura tudo com nível de qualidade altíssimo, os melhores equipamentos, tudo. Porque eu quero
que aquilo reflita o cuidado que eu tenho com o meu trabalho e o cuidado que eu tenho com as pessoas que estão indo ali me assistir. Então, é tudo muito bem pensado. Agrada a todo mundo? Impossível, Nem Jesus. né? Exatamente, mas agrada a uma boa parte e me deixa feliz porque aquilo sou eu ali, sabe? Reflete muito do que eu sou. É isso. Perfeito. Um ponto que Fabiana trouxe só, amiga, é que realmente palestra não é aula. E isso é uma dificuldade pra gente, que é professora. Né? A gente que ensina em pós-graduação, a gente que ensina, né, para as pessoas se desenvolverem na técnica, isso é muito difícil. Então, porque na palestra eu tenho que te dizer, ó, você precisa fazer isso. E aí depois ela tem que procurar estudar para executar. Então, as pessoas elas precisam entender, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu saí da palestra, mas eu não tô sabendo como fazer. Mas é porque você entendeu o que precisa fazer ali na palestra. Agora você vai ter que procurar e estudar para você fazer. Exato. Me contrata para mentoria, né? Expansão de receita, gente, tá certo. Mas, ó, palestra, eu sempre falo, é um dos funis de vendas. Claro, com porque certeza. Porque você tá conectando ali. Ô, Nath, qual conselho você dá para quem quer começar nessa carreira? Procure a Aline Portela. Me meti. Por favor, gente, o link tá aqui. Primeiro ponto é fazer o que eu não fiz lá no começo. Começar o conhecimento, se desenvolver. Porque quando a gente começa tendo um conhecimento daquilo que a gente vai fazer, isso faz com que a gente se sinta pronta. Você nunca vai se sentir 100% preparada. Muitas vezes, até às vezes a Aline quer dar na minha cara, assim, né? Porque ela fala assim, então, amiga, eu não sei se eu vou lá. Como é a história? Como é a história? Você é a rainha. Isso aí. Eu digo assim, se aproprie do seu papel, né? Então, às vezes, a gente não vai se sentir 100% pronta, mas o conhecimento, eu digo que ele te liberta. Quando a gente tem um conhecimento, a gente vai passar a se sentir mais confiante. E a partir dele, a gente vai se desenvolver os palcos, né? Então, se você quer começar a palestrar, cuide do seu conhecimento, cuide do seu bastidor, cuide de estar preparada. Porque quando a oportunidade chegar, aí você vai poder abraçar. Porque não adianta. Chegou a oportunidade e aí você não sabe o que fazer porque você não está pronta. Perfeito. Então, prepare seus bastidores que a oportunidade ela chega, mesmo que você vá atrás. Porque você também, no começo, a gente vai atrás, gente. A gente vai atrás. Às vezes, a depender do lugar que me interessa, eu também vou atrás. Eu acho que a gente a vida inteira vai atrás, assim. Exatamente. Só que a gente, no começo, vai atrás de algumas... Enfim, de participar de algumas coisas gratuitamente que fazem sentido para aquele momento. Depois você começa a cobrar, mas você entende que para um outro nível você também vai precisar né, abrir mão de cachê, de algumas questões para também estar no outro nível. E depois você vai cobrar também nesse outro nível. Então faz parte dessa escada mesmo. Para acessar alguns ambientes que a gente quer desbloquear, né? Então, eu cheguei até aqui, eu preciso desbloquear esse ambiente aqui, então eu vou me ofertar ali. Claro. Gente, olha, eu tenho uma palestra, eu faço isso. Então, para as pessoas conhecerem. Muito bom, Nath. Amigo, seguinte, te conheci nos grandes palcos, né? Conheço muito o teu bastidor. Isso é muito legal. Eu sempre falo, sou muito feliz em ter vocês como amigos, como colegas de trabalho, como parceiros. E é muito bom ver a coerência de vocês, né? Tem um valor muito forte pra mim, que é a coerência. Coerência do que eu falo lá na frente, coerência de quem eu sou aqui. E você é uma dessas pessoas. Obrigado, amiga. E eu sei que a sua carreira de palestrante, ela tem o começo, o meio e o fim. O fim no sentido de... Eu sei que você é muito planejador, né, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a cada história, cada palestra que você vai, você quer deixar o seu legado, você quer deixar a sua marca. Que legado é esse? Que marca você quer deixar nessas pessoas que você impacta com suas palestras? Que profundo, Menina, né? A Aline tá muito profunda. Meu Deus. É hora de chorar, tá, Nath? Vou deixar tem um lencinho em produção. Então, o principal aqui, assim, eu vejo muito... Eu fui uma pessoa, eu venho de um lugar de escassez, assim, né? A minha família, ela não é... Eu venho de uma classe média normal, tá? Mas a minha empresa começou ali de muita escassez. E eu passei por muitas questões de me sentir muito perdido. Eu perdi muito da... Nossa, é pra chorar mesmo isso que eu vou falar, Pode viu? deixar, eu já tô aqui, a lágrima já tá quase saindo. Já tô aqui meio emocionado. Eu perdi muito da inocência que eu tinha, da ingenuidade, sabe? De alguns sonhos que eu tinha, assim.
de achar que as coisas aconteceriam de uma forma, com a vida sendo mais generosa comigo, com as pessoas sendo mais generosas comigo. E não foi assim que aconteceu. Eu recebi muitas portas fechadas, muitas janelas fechadas, muito julgamento, muita opinião sobre o que eu deveria ou não fazer, né? E isso me fortaleceu muito. Hoje eu sou uma pessoa, como eu falei no início, né? Eu tinha muito medo do julgamento. Hoje eu tenho pouquíssimo medo do julgamento mesmo, tá? Falando para vocês muito, muito profundamente e verdadeiramente, assim, não tenho medo de julgamento. Mas eu quero que as minhas palestras, elas reflitam exatamente essa história, assim. Que as pessoas se fortaleçam e que elas tenham a certeza de que a poesia na vida da gente é muito importante, né? Ela traz uma leveza, ela traz ela desperta na gente algo que faz a gente não desacreditar das pessoas e do mundo, assim. Mas também é muito importante a gente não se enganar. Então, a minha palestra ela traz muito assim, olha, é capaz, você pode, é possível, se ninguém fez, você pode ser a primeira pessoa a fazer. Se alguém já fez, é a certeza de que você pode fazer também, né? Por isso que eu conto a minha história. Às vezes as pessoas acham, já recebi algumas críticas como assim, o Fabiano é muito centrista, é muito fabianocentrismo, entendeu? Porque eu conto muito da história, mas não é sobre mim, é sobre o outro. Então, cada um com as suas questões de avaliação, mas eu quero que essa mensagem chegue nas pessoas para liberar elas mesmo, assim, dessas travas, sabe? Mais do que ensinar, que eu ensino, muito tempo ensinar o máximo de conteúdo que dá tempo ali, mas mais do que isso, eu quero que as pessoas acreditem nelas, sabe? Mesmo assim, porque eu desacreditei de mim. Eu achava que eu não era capaz, eu me comparava, né? Comparava muito o meu palco com o bastidor do outro, e hoje isso seria muito pior, porque hoje a rede social é muito mais ampla. Sim. Então, assim, eu fiquei doente, eu tive 2 burnouts, não me orgulho disso. Eu tive... eu nem me gostava visualmente, assim, mais, entendeu? E isso porque eu estava buscando um sonho mais de forma errada. Então, eu quero que a minha palestra, sempre que todas as minhas mensagens, elas venham embasadas de técnica, porque é isso que as pessoas buscam também, mas que, acima de tudo, eu fortaleça essas pessoas para elas acreditarem nelas, assim, nos sonhos delas, por mais que eles não façam sentido para ninguém, mas se faz sentido para elas, é o suficiente, entendeu? Uau! Gente! É isso. Bom, amigo. É isso. É exatamente isso que você vive e você já tá fazendo, você já tá deixando esse legado. Obrigado, amiga, mesmo. Estamos, né? Estamos. Amo sua vida, seu trabalho e muitos outros palcos virão aí. Amém, pra você impactar amém. cada vez e hoje a gente vai mais arrasar pessoas. aqui, né, na CIEG. E, Nath, você com todo esse brilho, porque uma vez eu falei pra você, né? Você, amiga, onde é que eu... Gente, porque é isso. A parte boa da vida são esses encontros profissionais que se tornam encontros de vida, né? Encontros que a gente tem a oportunidade de falar das nossas vulnerabilidades. Vocês são essas pessoas que me escutam, assim como eu escuto vocês. E essa era uma, né? Amiga, onde é que eu brilho? E aí, nessa conversa e tudo... E o palco é muito seu, né? O palco é o teu lugar de brilho, é lá onde você se realiza, é lá onde o teu legado está sendo feito. E que legado é esse, amiga? Que mensagem é essa que você quer deixar hoje, por exemplo, aqui no evento, hoje à tarde? E em cada palco, cada palestra que você, com esse sorriso, esse carisma, essa essência, esse brilho... Chorar, chegou a hora de chorar. Chora. Chora. Não, é muito legal. E, assim, a Aline, ela, além de ser minha amiga, ela é minha mentora, né? E é muito engraçado, às vezes, na nossa conversa, eu digo, amiga, sai a minha amiga, entra a minha mentora. Tira o crachá. Sai a minha amiga, entra a minha mentora, porque eu preciso realmente entender algumas coisas. E esse foi um ponto, né? Que muitas vezes eu fazia, não, mas eu sou muito boa na técnica, eu sou muito boa professora, mas onde é que, de fato, eu brilho mesmo? Onde é que ali eu me sinto realizada? E muitas das pessoas vieram, né, do palco. E foi aí que nasceu o evento, tá? Por causa disso, que eu disse, então eu vou fazer o meu palco. Eu vou criar o meu palco e eu vou brilhar nele. Que eu já brilho em muitos palcos pelo Brasil, agora eu vou brilhar no meu. E como eu trouxe, né, para as pessoas que estão ali me assistindo, eu gosto sempre de deixar uma mensagem de motivação.
Porque é muito bom, a gente tá ali na técnica, principalmente eu que ensino muito técnico, eu tenho um ensino muito mais técnico, né, voltado para o desenvolvimento do profissional da área de departamento pessoal. Às vezes a gente tá muito cansado da rotina, a gente tá estressado com tanta mudança do governo, a gente tá esgotado de fato. Eu também já tive burnout e não é fácil, olha o olho. E não é fácil. Então, eu gosto de levar sempre a mensagem para as pessoas de que é possível. Eu gosto de falar para elas também um pouco da minha história, contar que eu também não vim de família rica, eu vim de família super humilde, eu olhava aquele palco, eu dizia que eu estava ali, mas eu não sabia nem por onde começar, né? Então, é dizer que é possível, que eu cheguei até aqui, que é possível outras pessoas trilharem. E eu gosto só de dizer também, Aline, que eu não quero estar no palco sozinha. Eu quero trazer outras mulheres para que estejam no palco junto comigo. Uau. E eu quero levar outras mulheres para estar ali, sabe? Dizer eu tô aqui, mas eu tô abrindo um caminho para você estar aqui comigo também. Chorou! Chorou! Tava com medo de não acontecer isso. A gente prometeu de cumprir, né, amigo? Lindo. Um brinde. Um brinde. Essa carreira que é tão incrível, né? E, Fabiano, sua mensagem final. Considera aí que você tá no estádio lotado de pessoas te olhando, vibrando por vocês, querendo escutar essa mensagem, né? Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Olhando lá pra cá. Essa mensagem, ela é uma história, ela vem de uma história, ela acontece em uma história e essa história eu tenho muito orgulho. Poucas vezes eu contei. Eu acho que essa é a segunda vez que eu devo estar contando essa história e ela é muito bonita. Eu vou chorar de novo, então. Vai chorar. O que acontece? Quando eu lancei a minha carreira como palestrante, ela aconteceu, quando eu lancei ali, assim, aconteceu no aspecto de ter a virada, quando eu lancei a palestra da Porta, as chaves da virada, que vocês viram. E eu lembro que eu estava gravando um podcast, como esse, o meu podcast, e uma amiga convidada chegou e disse assim, amigo, só lembrei de você. Eu estava construindo o lançamento da palestra ainda, só lembrei de você, assisti um vídeo lindo na internet, que tinha 2 portas, assim, e aí as mulheres iam passando e elas tinham que escolher se elas estavam se achando bonitas ou se elas estavam se achando feias. E a maioria passava pela porta feia, que se achavam feias, poucas estavam se achando bonitas ali. Nossa, que vídeo bonito. Por que você lembrou disso? Ela disse, não, porque você gosta muito de vídeo, já tinha assistido o vídeo do cachorrinho que eu passava sempre e tal. Pronto, terminou o podcast, eu falei, gente, vou levar uma porta pro palco na nova palestra. Meu marido, o Alan, quase caiu para trás e disse, impossível. Eu falei, não é. Eu vou levar uma porta, eu vou rodar o Brasil com uma porta no palco. De 2,5 metros de tamanho, enorme. A gente vai desenhar essa porta, a gente vai ver a viabilidade dela. E a equipe inteira disse, não tem condição. Falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Geralmente é assim, né? A gente é sempre o louco da história. Era um sábado. Eu falei, vocês não estão entendendo. A gente vai rodar esse país com essa porta. Eu quero essa porta na minha palestra. E foram me enrolando. E eu viajando e dizendo, cadê o croquis da porta? Eu quero o croquis da porta. A gente vai fazer. Mandaram uma porta. Não, a porta não é assim. E fui insistindo. Depois a gente criou as chaves que abririam a porta. E tem todo aquele escopo ali. Enfim, para não trazer não alongar muito, a gente construiu tudo, a porta deu alguns problemas, a Latam, a gente tentou, a equipe foi em busca da viabilidade toda de transferir essa porta, né, por meio de locomover essa porta e tudo. E no dia do lançamento, que era em Gramado, no evento do Contador Revoltado, 2 dias antes, eu sempre estava indo antes, quando chegou no aeroporto, a porta lá na Case, com o nome Fabiano Azevedo, tudo, já tinha postado foto da Case, que era a Case que ia rodar o país. A Latam disse, não entra essa porta, não entra esse negócio aqui. Porque ela tem isso, tem aquilo, ela pesa, ela tem um tamanho. Eu falei, gente, eu estava tão nervoso, já estava ansioso porque eu não conhecia nenhum palestrante que levasse uma porta para o palco de 2,5 metros. Fora que o Revoltado faz todo o Lucas contigo, tinha me feito uma pressão absurda, tinha divulgado que eu ia levar alguma coisa para o palco. Eu disse, moço, eu tenho que levar essa porta de qualquer forma. Ele falou 18 mil reais para chegar até amanhã ou 10 mil reais para chegar em 2 dias. Falei, vou pagar os 18 mil reais. A Alan olhou assim para mim, eu disse, não tenho o que fazer. Claro, graças a Deus eu não paguei, porque a gente teve a ideia de tirar a porta e mandar passar aqueles plásticos que tem em aeroporto em vários pedaços e eu só paguei o excesso de bagagem. Enfim, foi. Só que na hora eu fiquei tão nervoso que a minha coluna travou toda dentro do aeroporto. Completamente. Travou, que eu não conseguia andar.
Eu cancelei o voo, voltei pra casa. Um primo meu que é médico foi me dar uma injeção para eu poder andar em casa. Isso, eu ia lançar uma palestra. Vocês estavam lá. Fui para o aeroporto. Chegou no aeroporto, eu viajei para Gramado. Eu disse, Alan, não vou postar onde eu tô, porque senão às vezes os seguidores vêm aqui e tudo, e eu tô precisando descansar, que eu tô com muita dor na coluna. E vou ficar medicado aqui. Pois bem, não falei nada, não falei nem que tinha dado problema na porta, nada para não desviar a atenção da palestra, que estava com dor, nada disso. Do nada, eu estou deitado, aí toca o interfone do quarto, aí diz assim, é o seu Fabiano? Aí o Alan disse, pois não, é porque deixaram um presente aqui para ele. Aí o Alan, você disse que não ia postar, não sei o que lá, já estão deixando coisa aqui. Não que a gente não goste, tá? A gente gosta, mas eu tava doente, né? Então eu não podia atender ninguém. Aí eu peguei e disse, vai lá embaixo pegar. O Alan subiu chorando. Por quê? Porque na hora ele é curioso, né? Tudo que eu ganho ele abre antes. Se for comida eu nem vejo. Aí quando se for um docinho. Se for um docinho já acabou, eu nem vejo. Eu disse, cara, eu nem postei para agradecer. Quando eu tava deitado lá, prostrado na cama, literalmente, a minha palestra no outro dia, já em Gramado, aí quando ele sobe, ele disse, chorando, você não sabe o que tem aqui dentro. Quando eu abri, era uma santa, a Santa da Saúde. Uau. Uma seguidora foi no interior do Ceará, Eu já chorando. numa cidade, com essa santa, para mandar benzer a santa. E ela colocou num cartão assim, Fabiano, você já me ajudou muito com tudo que você faz, minha empresa cresceu muito e uma das coisas que eu mais valorizo é que a gente tenha saúde para continuar fazendo tudo que a gente faz. E eu desejo a você muita saúde, essa santa. Eu fui na cidade X com ela só para benzer ela para você. E eu tô trazendo ela aqui em Gramado, descobri qual é o seu hotel. Me desculpe qualquer coisa, mas assim, de verdade, eu quero que ela proteja e dê muita saúde sempre a você. Minha gente, eu juro, eu comecei a chorar deitado na cama. Daquele jeito lá, chorando daquele Daquele jeito. Daquele jeito. Que agora vocês sabem, né, gente? Daquele jeito que eu falei no começo do podcast. E aí, de verdade, assim, era noite, no outro dia eu amanheci bom. E consegui ir pro primeiro dia de evento. Minha palestra, na verdade, era no segundo dia. Eu consegui ir no primeiro dia. E no segundo dia eu fiz a palestra, eu não sentia mais dor nenhuma. Eu ia fazer, realmente eu já estava contando que eu ia fazer a palestra de uma forma bem lenta no palco por conta da minha coluna. Eu não sentia mais nada. Essa santa fica do meu lado lá. Eu nunca, todas as vezes eu me emociono. Mas entende o poder da conexão ali no palco e da nossa conexão em servir ao outro. E como a gente recebe isso de volta. Então, ela não sabia, ela não fazia ideia que eu estava dentro de um quarto, que eu não tinha postado onde eu estava, porque eu não podia atender ninguém, mas que eu estava deitado sem conseguir. Para levantar, o Alan tinha que me levantar. Eu não sabia como ia fazer o lançamento da palestra que eu tanto queria. E, na verdade, ela me curou com aquela mensagem ali, com aquela santa. Ai, que lindo, amigo, que lindo. Essa é a sua mensagem, então, gente. É a minha mensagem. Uau. Fica um silêncio aí, né? A Nath chorando. Eu consegui fazer você chorar também, Nath. Também. Eu sou muito manteiga derretida. Eu choro até em aula. Mas é muito lindo, né? Porque é muito sobre pessoas, assim. Você falou isso agora, amigo. Eu tava falando pra Nath ontem, eu tava recém-cirurgiada, ainda estou, né, na verdade. Tipo assim, um andou ontem, um andou. E foi muito esse pedido, né? Deus, me ajuda, amanhã eu preciso estar melhor. E tô aqui, assim. Plena. Porque ele nos ajuda nesse sentido. Ele nos ajuda. Porque é uma missão. Quando eu brinco, assim, né? A carreira de palestrante ser realmente um trabalho, porque é um trabalho. Veja o seu cuidado em preparar um planejamento. Existe toda uma intenção. Não é como muitas vezes a gente vê as pessoas, às vezes, isso dá um pouco de inquietude mesmo, sabe? Sim. Às vezes as pessoas têm a oportunidade e levam uma mensagem que tá no Google, sabe? Pega uma palestra de ChatGPT e leva. Cara, você tá sendo um instrumento para as pessoas Exato. no palco. Então, olha o quanto que isso faz parte da sua vida, né? Isso Exato. é um legado. É um legado. Perfeito, incrível. Perfeito. E você, minha amiga, olha a câmera que está aqui. E com a cara de choro. E pelo que eu vi ali, a produção, acho que não trouxemos lencinho hoje, Não, tá amiga. tudo bem. Qualquer coisa depois você enxuga a mão na linha, assim. Nessa roupinha branca dela, né? Essa roupinha branca. Faz de conta que tem um estádio aqui lotado de pessoas. Conecta com elas. Que mensagem você gostaria de Ai, deixar? meu Deus do céu, eu sou muito ruim dessa coisa, dessa pressão de mensagem, viu? Eu não sou muito boa nesse negócio, não. Eu já fico nervosa. É sim. É sim.
Eu gosto de falar que as pessoas elas precisam começar a acreditar nelas. E porque isso fez parte de mim. Por muito tempo eu não acreditei em mim. Eu cresci... Ai, lá vai eu, chorar de novo. Eu cresci numa família que sempre me apoiou em muitas coisas, né? Minha família me apoia em tudo até hoje. Mas eu sempre fui muito comparada. Ah, porque fulana é mais bonita que cicrana. Ah, e eu sempre fui o patinho feio, tá, amiga? Eu não era mais inteligente, eu não era mais bonita. Então, na minha cabeça, eu não acreditava em mim. E isso foi por muito tempo trabalhado em terapia. E é o que eu quero dizer para as pessoas, que muitas vezes ela está ali desacreditada porque ela precisa de uma validação externa, que às vezes ela, nesse momento, ela está querendo que o outro diga que ela pode, que o outro diga que ela vai fazer, que o outro diga que ela consegue. Mas quem tem que entender disso tudo é ela. Internamente, ela tem que olhar para dentro, né? Parar um pouquinho, de silenciar um pouquinho esse mundo que é tão caótico, que a gente está ali viciado de tanta dopamina, de tanto excesso de informação, de tanta coisa, e começar a olhar para dentro. Entender qual é o meu propósito, o que eu quero fazer. Escutar o coração, parar de escutar a opinião, parar de escutar o que... Porque muita gente vai estar dando a opinião dela, né? Fora. Porque ela tem a vivência dela... Ela tem o mundo dela, ela vai querer dar a opinião daquilo que você tem que fazer. Mas só você sabe. Então, escuta teu coração e vai nele, que aí você vai brilhar. Uau! Mulherada, eu acho que foram quase 2 horas, Jamila. Sério? 1h30 de palestra. Meu Deus! Não, tem que controlar esse povo Mas, da próxima ó, vez. Cronômetro aqui. Coloca o Mas cronômetro. quero propor um brinde. pra gente Claro! fazer Vamos brinde lá. para Muito mais obrigado. palestrantes que dão conta, né? E que É levam verdade. sua mensagem. Esse foi o nosso podcast com Fabiano Azevedo, Natália Santos. Sigam, marquem a gente nas redes sociais. Ela dá conta podcast, Aline Portela Oficial, Natália Santos Oficial e... Fabiano Azevedo, porque não liberaram ainda o outro O. Pois é, eu fui pesquisar. Por que tem outro O aqui? Tem, porque o Fabiano Só Azevedo tem não um. existe, mas eu não consigo o Fabiano Azevedo. Só tem um Fabiano Azevedo. Esse foi o nosso episódio. A gente se encontra no próximo. E a gente quer muito saber o que é que esse episódio representou pra você. Então, compartilha a sua mensagem, manda lá no direct do Fabiano, da Natália, no meu, Aline Portela Oficial. Vai ser um prazer te ouvir, te receber. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.